Olá, boa tarde, turma da EJA. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robério para mais uma aula de História. E o que vamos ver hoje, professor? O imperialismo. E o que é isso? Imperialismo é uma palavra que deriva de império, que quer dizer controle de uma vasta área territorial. Como se deu isso? O imperialismo, passou a ser influenciado, surgido com o processo de revolução industrial. As potências europeias que obtiveram grande lucro, grande dinheiro, passaram a concorrer por mercados consumidores, matéria-prima e servidão, E aí passaram seus olhos às outras áreas, entre elas o continente asiático e o continente africano. Para entendermos melhor, dê uma olhada na tela, por favor. Imperialismo século XIX. Imperialismo, política de dominação territorial, econômica e cultural de alguns estados sobre os outros. Esse processo de ocupação na África e na Ásia ficou conhecido como colonialismo ou neocolonialismo. As razões, professor: obter matéria-prima como petróleo, ferro, cobre para alimentar suas indústrias, para reinvestir os lucros das grandes potências europeias. Os europeus consideravam-se portadores de sociedade superior, de uma civilização em estágio avançado. Entendeu? Veja bem. Então, os europeus, na sua prepotência, e muitas vezes arrogante, achavam que eram seres escolhidos pelo divino, para ir à África e à Ásia civilizar aquelas civilizações que tinha sua própria cultura, sua própria forma de viver e sua economia, para impor goela abaixo o estilo europeu de civilização. Com isso, passou a devastar grandes áreas florestais, a dizimar populações africanas e asiáticas, Houve um completo genocídio causado por europeus, como o caso na Alemanha, o caso da Líbia, que o próprio governo alemão reconheceu recentemente, já tinha cometido um genocídio, com os judeus, agora esse outro na África, há algum tempo atrás. Parece que é de praxe dos alemães. Então, com isso, o que acontece? Você ser invadido, nem sempre é de bom grado você atender tudo aquilo que vem do outro, Então, você imagine você que gosta de forró, chegar alguém e só, olha, a partir de amanhã vocês vão dançar tango. E aí, você que gosta de dançar forró, rodar a saia, vai usar aquele tango, terno, gravata, aquele vestido. Então é uma imposição, dura. Então, você que gosta de comer aquele feijãozinho, aquela buchadazinha de bode, alguém chegar e dizer, a partir de amanhã, zerou, é só sushi. Então, isso ocasionou certas discordâncias. E nós vamos ver, principalmente agora, na Índia e na China, algumas revoltas que ocorreram devido a essas imposições desses povos, principalmente os ingleses. Não esqueça, os ingleses. Então, vamos, olho na tela para a gente entender melhor. O imperialismo na Ásia, Índia e China. Primeiro na Índia. Revolta dos Cipaios, 1857 a 1858. Ocorreu contra a exploração inglesa, unindo hindus e muçulmanos. Foi sufocada pelas tropas britânicas. Após a vitória militar, assumiu o controle direto da Índia, em 1877. A Índia só viria a conquistar sua independência em 1847. Veja aí a imagem que eu coloquei. Veja bem, gente. Então, a Índia produzia especiarias, produzia sedas, tecidos, de forma ainda tradicional, rudimentar. Então, os ingleses chegaram com os produtos industrializados, faliram essas pequenas indústrias que tinha de fabricar artesanalmente os produtos indianos e levaram boa parte dessa Índia à miséria.
Então, com isso, houve essa guerra dos cipaios. Infelizmente, os indianos não tinham conhecimento bélico dos ingleses, acabaram sendo derrotados e ficaram dependentes até 1847. Vamos para o próximo? Olho na tela. O imperialismo na Ásia, Índia e China. China, Guerra do Ópio. Teve como causa a exigência dos ingleses para vender o ópio aos chineses, para favorecer a balança comercial, visto que os produtos chineses, sedas, porcelanas e chás, rendiam mais para os chineses. Os ingleses derrotaram os chineses e controlaram parte da China. Olha o próximo aí. A Guerra dos Boxers, 1889 a 1901. Os Boxers promoveram atentados e ataques a estrangeiros e a símbolos do imperialismo europeu, como trens, telégrafos, né, foram definitivamente derrotados em 1901. Veja bem, gente, o que aconteceu com a China. Ópio. O ópio é uma droga, é uma substância alucinógena, né, que deixa o cara voando, né? Uma espécie aí de... Não posso comparar, não uso droga, nunca usei, nunca fumei um cigarro sequer. Né? Se fosse cocaína, ou maconha, seja lá o que for, era droga. Então, o que acontece? A China produzia porcelana de qualidade, seda de qualidade e chá. Então, com isso, a balança comercial pesava a favor da China. Opa, aí os ingleses, aí não pode. Aí o que fez os ingleses? Enfiaram droga a goela abaixo dos chineses. Evidentemente, o governo chinês não aceitou. E com isso, houve essa guerra do ópio. Novamente, o poder das armas de fogo dos ingleses, que era a maior potência econômica da época, graças à industrialização, derrotaram os chineses. Posteriormente, essa guerra do boxe, né? Boxe quer dizer punhos, né? Que era o pessoal que lutava com os punhos. Todo acho que acredito que vocês já assistiram o filme chineses de karatê, né? Punhos de ferro, entre outros. Então, essa guerra dos boxes também, eles passaram a praticar uma espécie de terrorismo, né? Atacar. Ele estava no seu país, vivendo a cultura de outro país. Então, o que acontece? Também foram derrotados em 1901 pelos ingleses. Hoje, a China é uma das maiores potências econômicas do mundo, mas ainda tem esse receio do Oriente, né, do Ocidente, desculpa, dessas potências. Inclusive, há uma centena de conspiração que o vírus está aí, foi invenção dos chineses, né? O maior vírus que os chineses enfrentou foi a ganância dos europeus no século XIX, que trataram a China como uma pizza, né? Tem aí a figura dessa pizza, né? Que eles dividem na China, eu quero esse pedaço, eu quero esse pedaço. Então, quando a China, a partir do século XX e quando chegou o século XXI, é uma potência mundial e ninguém vai segurar a China, primeiro pela população que trabalha e primeiro pela economia, né? Mas, voltando à questão do imperialismo, né? Então, a Inglaterra, a Alemanha, Bélgica do grande Leopoldo, né? São o que são graças à exploração que tiveram esses povos, né? Vamos ver mais um pouquinho? Os franceses na Indochina. Olho na tela. De maneira mais significativa, os franceses passaram a estabelecer no sudoeste asiático, apenas no século XIX. O controle sobre o Vietnã, Camboja, Laos, levou à formação da Indochina francesa, e a independência desses países só ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial. Veja bem, né? Então, a França, né, que se considera um dos países mais liberais do mundo, né, também teve seu papel ordinário e nefasto de destruir culturas, tanto na Ásia como também na África, né? Então, isso levou esse período, até o próprio Vietnã mesmo, que depois da Segunda Guerra Mundial foi dividido em dois, e um foi dividido pelos franceses, e os Vietnã foram à forra, né? Massacraram os franceses, expulsaram os franceses do seu país, isso nos anos 70, né? E os Estados Unidos reivindicaram. Também não conseguiram derrotar os
vietnamitas, né, chamados Vietcongs, né? Por quê? Você pode conquistar um estado, mas não se conquista uma nação, porque a nação é o povo e não submete a vontades de determinados nefastos. Foi isso que aconteceu nessa questão do império. Vamos aí entender um pouco como foi essa divisão, o que eles fizeram para dividir esse continente. Vamos, olho na tela. A Conferência de Berlim, olha aí o principal líder, né, nessa charge aí de Bismarck, Otto von Bismarck, um alemão. Veja bem, Conferência de Berlim. Entre novembro de 1884 e novembro de 1885, transcorreu a Conferência Internacional de Berlim, que pudesse resolver os conflitos causados pelas atividades dos países europeus no continente africano, presidida pelo chanceler alemão Otto von Bismarck e pelo ministro francês Jules Ferry. Os países participantes: Alemanha, França, Bélgica, Estados Unidos, Holanda e Itália. Então veja bem, essa conferência de Berlim se deu justamente com a intenção, né, de partilhar os países da África e da Ásia. Então vamos ver mais algumas situações sobre a Conferência de Berlim. Olho na tela. Resultado: cada país europeu tinha que ocupar de fato um território e reivindicá-lo como seu e avisar aos interessados. Leopoldo II foi declarado governante pessoal do Estado Livre do Congo. A Bacia do Congo foi transformada em zona de livre comércio para todos os países. Então você imagine o resultado dessa conferência de Berlim. Deixaram a África num mosaico, né, ou seja, separada, triturada, e essa bacia do Congo se tornou algo internacional. Todo mundo poderia usar para navegar e explorar todas as riquezas da África. Veja novamente aí na tela as consequências disso. Hoje a África é marcada pela miséria, por guerras e epidemias. Com raras exceções, a situação do continente é trágica, prolongada por guerra civil, devastaram países como Moçambique e Angola, conflitos na Libéria, Guiné e Serra Leoa, pelo controle dos diamantes, dizimaram milhares de pessoas. A fome fez milhões de mortos. Então, como consequência desse imperialismo, dessa conferência, deixaram na África um lastro de morte, né? As imagens falam por si só. Tá aí a imagem na tela para vocês. O que aconteceu com a África, né? Tem essa primeira charge, né, de uma figura europeia pisando na África, e aí crianças portando armas, pessoas passando fome. Então, todo tipo de miséria aconteceu na África, né? As imagens falam por si só. Então, com isso, né, aconteceu essa grande tragédia humanitária causada pelo imperialismo, né? As ações humanas europeias mataram na Ásia e na África mais do que qualquer vírus, seja ele biológico, laboratorial, o que foi. A matança ocorrida pelos civilizados europeus na África matou mais do que qualquer desastre durante a humanidade. Mais do que qualquer doença, mais do que qualquer vírus. A doença da ganância dos europeus fizeram da África, até hoje, um lar de miséria e devastação, infelizmente. Tá bom? Próximo conteúdo, a gente vai estudar a partilha da África, né? Como ficou dividida a África aos abutres europeus. No mais, fico por aqui. Um grande abraço, se cuidem e cuidem dos outros. Dúvidas, estou aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye.